A nossa próxima palestra é sobre a missão Astra, que seria a primeira missão a um asteroide triplo. A palestra vai ser feita pelo professor Dr. Otton Winter, aqui da Unesp de Guaratinguetá. O professor Otton se graduou em Física pela Unesp de Rio Claro, sendo mestre na área de Engenharia Mecânica e Aeronáutica e doutor em Dinâmica do Sistema Solar pela Universidade de Londres. Hoje ele é professor titular em Dinâmica Orbital, aqui na Unesp de Guará, e é coordenador do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Então eu vou colocar aqui o professor Otton na tela. Professor. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Acho que é uma ótima ideia esse evento que vocês estão organizando, de altíssimo nível, muito bom. Bom, eu vou falar então um pouco sobre a missão Astra. Tem muita informação, então alguns itens eu não vou dar muita ênfase e focar em algumas coisas que eu acho mais interessantes, mas vocês fiquem à vontade para perguntar depois tudo que acharem necessário. Bom, essa é uma proposta que já está em alguns anos, tem vários anos já que se iniciou, e é a proposta da primeira missão interplanetária brasileira. Aqui vocês veem o logo da Unesp do lado direito, o do INPE, e esse outro logo que tem no meio embaixo, né? O do meio é da missão, tá? Esse em azul, verde e amarelo é da missão Astra. Mas embaixo, esse símbolo aqui em azul é do Instituto IKI, que é o instituto equivalente do INPE da Rússia, tá? Bom, vamos lá então. A proposta é ser a primeira missão brasileira de espaço profundo. O que a gente quer dizer com espaço profundo, né? O Brasil já tem satélites, vários satélites em órbita da Terra, então seria alguma coisa que sairia da órbita da Terra, né? Isso seria espaço profundo. E a proposta é construir uma espaçonave pequena, depois eu vou dimensionar para vocês o que é pequena, por questões de custo, né? A gente tem que pensar nisso. E explorar um sistema de asteroide triplo, tá? A principal meta de todas é adquirir um desenvolvimento e qualificação brasileira, né, nas tecnologias espaciais, dar um avanço, dar um salto de qualidade no que o Brasil tem de conhecimento, tem de know-how e aprimorar isso. Essa seria a principal meta, mas tem outras envolvidas. Isso vai propiciar a gente a desenvolver pesquisa científica de ponta, de excelência, mobilizar a comunidade científica brasileira em termos desse projeto, e também mobilizar a sociedade. O projeto não é simplesmente a missão Astra em si, mas é um projeto um pouco mais ambicioso, mais amplo, motivar a sociedade brasileira para atividades espaciais. A importância disso, principalmente o Brasil sendo um país também que é continental, é fundamental essa área para o desenvolvimento do nosso país. Então, seria uma forma de tentar conscientizar a população e a classe que toma decisões. Então, as principais características da missão, como é que a gente vai fazer essa plataforma? Então, é uma colaboração com a Rússia, baseada numa plataforma chamada Pilgrim, que eles já têm no projeto anterior, e aí seria baseado nisso. Tá? Por que tem baseado nos russos? Porque nós não temos know-how para fazer isso. Então, a gente está se associando a alguém que tem bastante know-how, mas a ideia não é pegar tudo pronto, a ideia é a gente trazer e a gente desenvolver aqui o máximo possível. Uma outra característica importante da missão é a propulsão elétrica. Tá? Os propulsores, normalmente que se conhece, né, eles têm um consumo de combustível muito alto. Isso faz com que uma missão como essa daqui teria que levar centenas de quilogramas de combustível. E isso torna ela muito pesada, muito cara, a missão. Então, usando propulsão elétrica, ela é uma propulsão que consome muito pouco combustível e ela funciona em períodos longos ligados. Então, a ideia é essa, por vários motivos. Isso também é uma tecnologia importante aqui para o Brasil. Depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem no Brasil pelo menos três grupos desenvolvendo propulsores iônicos, propulsão elétrica, aqui no Brasil. Então, seria a oportunidade de utilizar isso, de carimbar a qualificação espacial nesse tipo de instrumento, né, de propulsão. E a ideia é de explorar esse sistema triplo. Depois, por que esse sistema também? Eu vou dar os motivos por que esse sistema. Como que é a espaçonave? Então, isso aqui é uma imagem de como seria a espaçonave, só para vocês terem uma ideia. Ela tem enormes painéis para carregamento de baterias, né? Painéis solares, e ela, na realidade, ela é pequena no todo, né?
Então, ela seria baseada nessa plataforma russa, que foi desenvolvida pela Rússia para a Finlândia. Eles tinham um projeto para estudar meteorologia em Marte, e depois de bolado o projeto, a Finlândia não quis mais. Então, eles têm esse projeto pré-pronto, né? O projeto, né? Não a plataforma. Então, eles já têm tudo detalhado. Então, e essa plataforma se encaixa exatamente nas características que a gente quer, o tamanho dela, a capacidade dela de levar instrumentos científicos para fazer a exploração que a gente quer, e ela é baseada em propulsão elétrica, como eu falei. O que é uma sonda pequena? Uma sonda pequena é uma sonda de 150, 160 quilogramas. Tá? A gente não está falando de CubeSat, que são caixinhas de 10, 20, 30 centímetros, né? A gente está falando de um objeto da ordem de metro. Tá? Essas sondas, eu vou comentar depois de outras aqui, geralmente que vão para essas missões, geralmente são da ordem de toneladas. Então, isso aqui seria uma pequena para ser a exploração espacial. E aí ela teria capacidade de carregar 30 quilogramas de carga científica para os experimentos, para a exploração do que a gente quer fazer desse asteroide, né? E aí seria em torno de 70 quilos de propelente, que seria o combustível para ela, tá? E aqui são características da propulsão, tá? Bom, a ideia é que a gente tem esse projeto russo, a gente não tem condição de desenvolver tudo no Brasil. Se a gente quisesse comprar deles, eles fariam tudo, mas não é essa a ideia. A ideia não é a missão em si, mas é desenvolvimento, né? Aprendizado, know-how. Então, tem várias coisas que a gente tem condições de desenvolver no Brasil, então a gente vai desenvolver a maior parte do que a gente tiver capacidade aqui no Brasil, fazer a integração e os testes dela aqui no Brasil. A gente tem o LIT, no INPE, que é um laboratório de padrão internacional, excelente laboratório para fazer a integração e testes, né? Então, tudo que a gente puder fazer aqui no Brasil, a gente vai fazer. Tem algumas partes que são críticas, que a gente não tem know-how, não tem capacidade ainda para fazer, que aí sim seria fornecido pelos russos. E o projeto que vem deles, né? Já tem muita experiência nessa área. Falar um pouco dos propulsores, né? Então, a gente tem 3 grupos aqui no Brasil, pelo menos, que trabalham com isso, né? Então, tem o propulsor Pion, que vem sendo desenvolvido no INPE, no LAP, um dos laboratórios do INPE São José dos Campos, há mais de 20 anos, quase 30 anos desenvolvendo. E nunca teve oportunidade de voar. Então, ele funciona tudo muito bem no laboratório. Então, essa missão ela vai abrir oportunidade para esses instrumentos poderem voar e ter a qualificação espacial, né? Para você, na área espacial, você, para ter algum instrumento que seja vendido, que possa colocar na prateleira para vender para outras missões, ele tem que ter a qualificação espacial. Então, o principal é já ter voado e funcionado em voo, tá? No espaço. Então, esse aqui é um deles, do INPE, de São José dos Campos. Tem esse outro aqui, que é o propulsor pulsado a plasma, que é do INPE, um outro grupo em Cachoeira Paulista. Esse pessoal também já vem desenvolvendo isso há uma década. E tem um outro grupo bastante importante, com propulsor maior, de maior porte, né? Aqueles 2 anteriores são mais para movimento de atitude, da posição da sonda no espaço, né? E esse daqui, que seria o propulsor Hall, é um propulsor de maior capacidade, e esse aí seria para levar na órbita, para fazer a transferência orbital até a região onde a gente quer, tá? E esse aqui é desenvolvido por um grupo do Instituto de Física da UNB de Brasília. Também já vem trabalhando isso aí há mais de 20 anos, né? A ideia seria usar esses 3 propulsores. Asteroide. O que é um asteroide? Né? Então, aqui tem a foto de um asteroide bastante recente. Esse aqui é da sonda Hayabusa 2. Esse se chama Ryugu, esse asteroide, só para ter uma ideia, né? E por que estudar asteroide? Né? Qual a relevância de asteroide? Parece uma coisa assim tão irrelevante, né? Então, eu vou apresentar para vocês pelo menos 4 argumentos. Um deles diz respeito a gente entender a origem do nosso planeta, do sistema solar, como é que a gente chegou aqui, como é que existe o nosso planeta, como é que ele evoluiu. E os asteroides, eles são aquelas pedrinhas iniciais. Quando se formou o sistema solar, se formou uma estrela, né? O Sol deixou um disco de gás e poeira, e aí se formaram os primeiros blocos desse disco, que foram os asteroides. E aí esses objetos é que foram depois crescendo, aglutinando e formando os planetas. Então esses objetos aqui, eles guardam boa parte da história de como era o nosso sistema solar no início. Tá? Então entender eles, a gente vai estar entendendo melhor como que é a origem da Terra, como é que foi a evolução do sistema solar. Isso é um aspecto mais científico.
Agora tem uma outra questão que tem um apelo muito importante, que é a possibilidade de colisão de um asteroide com a Terra. Isso já ocorreu no passado, ocorre com uma certa frequência, mas corpos menores. Mas se vier um asteroide com certo tamanho e em rota de colisão com a Terra, a gente soubesse com alguma antecedência, aí a gente vai ter algum plano, né, para tentar desviar ele, ou destruir, ou fazer alguma coisa. Para fazer isso, a gente tem que conhecer esses objetos. E esses objetos não são como rochas que a gente tem aqui na Terra. Eles estão no espaço, foram formados de maneira diferente, estão sujeitos a baixa gravidade, então eles têm muita porosidade, têm uma composição interna, uma estrutura diferente do que a gente está acostumado. Então entender eles, estudar eles é importante, porque vai trazer informação no momento que a gente precise para desviar um objeto que eventualmente esteja em rota de colisão com a Terra. Então a gente tem que estudar eles são importantes por essa questão também. Uma outra questão científica é a questão da própria origem da vida na Terra. Existem muitas teorias que indicam que os asteroides podem conter moléculas orgânicas, hidratadas, e que poderiam esse ser o primórdio da vida na Terra. E eles teriam trazido essas moléculas para a Terra, depois que a Terra tivesse se formado já. Então, é interessante e é importante para a gente entender a origem da vida na Terra, de onde veio. E uma questão mais recente, mas já está aí com pelo menos uns 5, 6 anos, que já está ocorrendo bastante coisa, é do ponto de vista comercial. Existem muitas propostas, existem atualmente empresas multinacionais criadas para fazer mineração espacial, minerar asteroides. Assim como tem mineração aqui na Terra, você tem asteroides que eles são ricos em certos componentes que têm muito valor. E aí você, de repente, você ir explorar esse objeto e trazer esse material para a Terra, compensa economicamente. Então, existem estudos já nesse sentido, existem empresas investindo bastante dinheiro nessa possibilidade. Então, aqui tem pelo menos 4 justificativas do porquê é importante entender e estudar asteroides. E onde estão os asteroides? Essa figura aqui, ela mostra o seguinte, ela no meio a gente tem um ponto amarelo, que é o Sol, indica o Sol, aí depois tem uma primeira órbita aqui azul, que é a órbita da Terra, depois uma outra que tem um pontinho vermelho, é a órbita de Marte, e essa órbita azul mais externa, ela é de Júpiter. Cada um desses pontinhos que estão nessa imagem são asteroides reais, conhecidos, numa determinada data, pegou e falou assim, onde vai estar cada um deles? E fizeram essa imagem. Tá? Então, são pontos, cada ponto não está aleatório, estão onde existem objetos reais. Né? E existem centenas de milhares, né? Acredita-se que passa-se de 1 milhão de objetos que existem aí. E eles, a grande maioria, ficam entre a órbita de Júpiter e de Saturno. Desculpa, entre a órbita de Júpiter e de Marte. Entre a órbita essa do pontinho vermelho e a mais externa, que é a órbita de Júpiter. E a órbita da Terra está para dentro da órbita de Júpiter, ali, como vocês podem ver. E aí vocês veem que tem uns pontinhos ali. Então, existem asteroides que chegam mais próximo da Terra. Né? Esses asteroides levam essa sigla de Near Earth Asteroids, são aqueles que se aproximam da órbita da Terra. Né? E no começo eram poucos. Atualmente já são mais de 20 mil objetos que chegam próximo da órbita da Terra. Alguns cruzam a órbita da Terra para dentro, outros para fora, tá? Mas estão aqui na vizinhança. E esses objetos inicialmente eram conhecidos como objetos individuais, um único corpo cada um deles. Mas em 92, uma sonda Galileu, que estava indo para Júpiter, para estudar Júpiter, no caminho ela passou por um asteroide e fez imagens desse asteroide. Esse asteroide que a gente está vendo aqui é o asteroide Ida. Vejam o formato dele, né? Nada esférico. Esses objetos eles têm um formato que a gente fala de uma batata, quer dizer, qualquer formato. Geralmente nada esférico. E aí, quando ele fez essa imagem, se vocês olharem aqui com atenção, nessa região preta do lado direito aqui, tem um pontinho claro aqui. Espero que esteja dando para vocês verem. Esse pontinho aqui, inicialmente, o que será que era isso? Algum pixel queimado? Né? E aí tiraram outras imagens, não, existem realmente aqui. Aí verificaram esse pontinho aqui, ele vai caminhando, ele faz a órbita ao redor desse asteroide. Então é um satélite desse asteroide. Então foi o primeiro satélite de asteroide que foi descoberto em 92. Vejam aí, a gente já está completando quase 30 anos. E é chamado de Dactyl. Depois dele começaram a surgir vários, aí o pessoal começou a procurar. Né? E aí tem vários tipos de detecção por imagens, por radar, várias maneiras de você tentar detectar esses objetos, e vários foram encontrados. Né? A princípio, um satélite ao redor do outro, e depois descobriram que tinham casos com 2 satélites ao redor do corpo. Esse aqui é o caso num sistema triplo, o asteroide Sylvia. E aí foram descobertos 2 satélites ao redor dele,
Isso aqui é usando telescópios de grande porte, com ótica adaptativa, e descobriram os satélites Rômulo e Remo. Silvia tem 143 quilômetros de raio, e Rômulo 9 e Remo 3,5. Então são dois pequenos objetos que ficam orbitando ali. Em geral são assim, são corpos pequenos que estão orbitando o maior, bem pequenos, né? Mas tem casos que não, que você tem corpos que são tamanhos mais próximos, que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas esse aqui foi o primeiro triplo, né? E depois começaram a descobrir NEAs, na região dos NEAs, que chegam próximo da Terra, sistemas duplos e triplos também. Já existem mais de 80 sistemas duplos só em NEAs. É uma quantia enorme. Lembra que eu falei para vocês que tem mais de 20 mil. Então, desses 20 mil, tem 80 que já sabem que são duplos. E foram descobertos 3 sistemas triplos até agora. O primeiro descoberto foi em 2008, que é o 2001 SN263. Não sei se vocês sabem, mas essa nomenclatura, que essa numeração tem a ver com a descoberta do objeto. Em 2008 foi descoberto que ele era triplo, mas ele foi descoberto inicialmente como um corpo só em 2001, depois que descobriu que tinha os outros 2 satélites. Então, 2001, SN263 e esse SN263 tem a ver com a quinzena do ano que ele foi descoberto e quantos objetos foram descobertos naquela quinzena. Então, ele foi de número 263. Então, ele ainda não tem nome, um nome próprio dado a ele, mas ele leva, então, essa nomenclatura aí, que está associada à sua descoberta. O que temos aqui do lado, ele foi descoberto que era triplo por imagens, a gente fala imagem, mas não é bem imagem, né? Mas é uma espécie de imagem que são geradas a partir de radiotelescópio. Então, através de radar, você manda um beam, bate, lá volta, você analisando, coletando essas informações, conseguir observar. Aqui a gente tem, na realidade, essa figura aqui, são 5 tirinhas. Cada tira é um dia, uma imagem que fizeram num dia, e mostra o principal e os outros 2 menores. E aí você vai estudando aquilo ali, você tira o formato dele, você tira a órbita dele, tá? E esse é o alvo da missão Astra. Tá? Então, é o sistema triplo 2001 SN263. Aqui tem alguns dados, mas eu queria que vocês guardassem só um dado, que eu acho que é o mais importante, né? Vejam aqui, a gente chama eles de alfa, beta e gama. Alfa é o maior, beta o do meio, e gama é o menorzinho. Tá? E o tamanho deles, como eu falei para você lembra aquele que eu falei? 140 quilômetros e os outros 2 quilômetros. Então você tem geralmente pequenininhos. Aqui não. Se vocês olhem a última coluna que eu tenho aqui, está o raio deles. Então o raio deles é aproximado, né? O raio volumétrico. Então um tem 1.250 metros de raio, o outro 390, o outro 220. Então um não é muito maior que o outro, é um pouco maior que o outro. Mas eles têm tamanhos próximos. Então, essa é uma outra informação importante que torna esse objeto muito interessante para a exploração da missão. Tá? Aqui a gente tem aqui embaixo também só um esquema mostrando as órbitas, né? Então, em azul é a órbita da Terra, em vermelho é a órbita de Marte, em preto é a órbita desse asteroide. Então, é uma órbita bem excêntrica, que vai para longe da órbita de Marte, mas chega aqui bem próximo da órbita da Terra. Nessas imagens de radar, a pessoa consegue, como eu falei para vocês, fazer uma deconvolução e encontrar o formato desses objetos. Então vejam aqui em cima as imagens, tentando mostrar mais ou menos como é que são os formatos desses objetos, né? Esse aqui, o primeiro da esquerda é o alfa, o do meio aqui é o gama, e o da direita é o beta, né? Então vejam os formatos dele. Esse primeiro aqui parece um peão, uma coisa... O último aqui, ele é bem achatado, então eles não são nada esféricos. Isso torna eles também interessantes em vários aspectos. Uma outra informação interessante é que esse gama, que é o menorzinho, que está no meio dos dois, entre o alfa e o beta, ele é bem mais denso que os outros dois. Então, esse é um indício de que eles não têm a mesma origem. Provavelmente, você tinha esses 2 maiores, faziam parte de um corpo grande, foi atingido por um corpo menor, quebrou, e aí ficaram esses 3 pedaços. Esses 2 maiores seriam do corpo original, corpo parental, e o menor, que é mais denso, talvez fosse o impactor que bateu neles. Então, esse é um dos principais motivos que esse objeto é interessante para ser explorado. Nas missões que a gente tem atualmente, né, tem 2 missões no espaço, nesse exato momento, o Osiris-Rex e a Hayabusa 2, que estão explorando asteroides, uma da NASA, outra da JAXA, japonesa, Agência Espacial Japonesa, em que uma das coisas principais que eles fizeram, além de imagiar os objetos, coletar informações, foi coletar a amostra e trazer de volta para a Terra. Né? Para quê? Para tentar fazer análise desse material. Mas o que se consegue quando vai coletar é algo bem da superfície. Não se sabe muito como que é a parte interna deles. Essa é uma dificuldade. E esse objeto da missão Astra, ele traz essa peculiaridade.
Provavelmente, o que a gente está vendo agora, esses dois pedaços maiores, eles faziam parte de um corpo só, que foi quebrado, e aí você vai estar vendo, então, partes da superfície que a gente vai estar vendo, tem a ver com a estrutura interna desses objetos. Então, a gente estaria vendo como que é por dentro de um asteroide, inicialmente, antes dele se quebrar. E esse daqui é um artigo, só para você saber, que a gente tem no grupo aqui na FEG da Unesp, a gente trabalha muito com isso, e isso aqui é um dos estudos que a gente fez, explorando as características físicas e da dinâmica ao redor desses objetos aí. Porque para você colocar uma sonda indo até lá, você vai ter que saber estudar a dinâmica, onde é estável, onde eu vou colocar para a sonda não colidir com um desses objetos. Uma outra característica importante desse objeto, que a gente fez também utilizando telescópios que tem do ESO, no Chile, foi estudar, fazendo uma análise da espectroscopia, né, recebendo a luz dele, faz uma análise do espectro, você consegue identificar características do material que teria na superfície. E a característica disso aí indicou que esse objeto é do tipo B. O que significa isso? Significa que ele é um daqueles mais prováveis a ter as moléculas orgânicas. Lembra das moléculas orgânicas que podem estar associadas à vida? Então, pode ser que ele tenha. Então, ele também tem essa característica interessante. Então, esse alvo da missão ASTRA, ele tem 3 pontos básicos que são importantes para ser alvo de uma missão desse tipo, né? Ele é um NEA, ou seja, ele está aqui próximo, não é muito difícil de alcançá-lo, né? Ele é do tipo B, que tem isso que eu acabei de comentar com vocês. E ele é triplo. Nenhum sistema triplo foi observado até hoje, foi analisado nenhuma sonda. Todas as sondas que foram para sistemas individuais. Tem uma sonda que deve ir agora, no final do ano, deve ser lançada, missão DART, que ela vai para Didymos e Dimorphos, é um sistema binário, mas triplo nenhum foi até ainda. Então, a missão ASTRA seria a precursora nesse aspecto. Tá? Então, aqui as principais missões que já ocorreram, né? Então, a Near Shoemaker, que ocorreu há 20 anos atrás, foi estudar o asteroide Eros. A Hayabusa 1, que foi estudar o asteroide Itokawa, ali tem informações sobre o tamanho deles, né? Então, o primeiro é da ordem de dezenas de quilômetros, o segundo da ordem de centenas de metros, bem pequenininho. Então, é grandão, outro é bem pequeno, né? E depois tem Osiris-Rex e a Hayabusa 2, que são as que estão atualmente no espaço e que estão explorando esses objetos Bennu e Ryugu. Tá? Então, começou há 20 anos atrás e a gente tem 2 no momento, e tem pelo menos mais 3 missões que devem ser lançadas agora nos próximos 2 anos para explorar asteroides, em diferentes regiões, com diferentes características, mas nenhum é triplo com as características que tem esse da missão Astra. Agora, como é que a gente vai fazer para chegar lá? Eu falei para vocês de usarem a propulsão de baixo impulso. Então, essa propulsão tem uma certa característica, diferente dos propulsores que você tem combustível ali, você dá jatos fortes e aí você muda a órbita. Essa daqui não, ela é algo fraco, mas contínuo por um longo período. Então, você liga ela e vai aos poucos, então ela faz um movimento mais lento, mas consome muito menos combustível, então ela fica muito mais econômica. Né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem essa primeira figura que mostra a Terra, então, um lançamento da órbita da Terra, veja aqui então o número 1, e aí você coloca numa órbita aqui ao redor da Terra. E aí esses arcos que estão mais escuros, se vocês, espero que esteja dando para observar, esses arcos mais escuros, é onde você liga o propulsor. Então você liga em certos arcos, e aí a órbita vai ficando mais elongada, e vai se afastando. Até chegar um momento que você consegue fazer com que ele vá, né, esse 3, quando chega no 4 aqui, que ele saia da gravidade da órbita da Terra. Então é um processo diferente. Esse processo é um processo lento, mas bem mais econômico. E do lado direito a gente tem as órbitas, né, dos planetas internos aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e a órbita do alvo da nossa missão. Vejam que ele passa ali bem próximo da Terra e bem longe, ele cruza, vai bem além de Marte, da órbita de Marte, né? Então, como é que a gente faria isso? Então, existem esses objetos, né, que quando a gente olha aqui, a gente fala, vai passar aqui bem pertinho da órbita da Terra. Então, dá para observar quando estiver ali. Mas a Terra tem que estar ali e ele tem que estar ali. Então, nem sempre ocorre isso. Quando a Terra está passando ali, ele tem outro lugar. Quando ele está passando ali, a Terra está do outro lado, o Sol está no meio do caminho. Então, existem as chamadas janelas de lançamento. Então, você tem que saber qual vai ser o melhor momento, quanto tempo você vai levar para chegar, para que eles cheguem e os dois estejam próximos daquela região. Porque facilita, por exemplo, comunicação, transferência de dados, tudo isso fica melhor. Então, você tem as janelas de lançamento. Então, aqui só para exemplificar para vocês, se a gente fosse lançar, tivesse tudo pronto da missão e fosse lançar o ano que vem, por exemplo, em março, a gente teria a seguinte configuração. Veja no desenho embaixo, a gente tem um círculo branco, órbita da Terra, uma elipse branca, que é a órbita do asteroide. Tá? E em vermelho seria a trajetória da sonda. Então a sonda começa nesse pontinho azul aqui, tá?
no círculo branco, dá uma volta aqui ao redor da Terra, desculpe, ao redor do Sol, com uma órbita parecida com a da Terra, mas já alterando, com o propulsor ligado para se afastar, e depois pega essa órbita elíptica aqui bem distante, e depois vai se encontrar com o asteroide nesse ponto aqui, final, onde se encontra essa linha vermelha com a elipse branca. Tá? Vai se encontrar aqui, e aí ela vai chegar aqui próximo à Terra, e a Terra vai estar passando por aqui nesse período. Então, é uma configuração favorável. Só para ter uma ideia, isso aí tudo leva mais ou menos 3 anos. Né? Então, só para ela sair entrar numa órbita elíptica, né, sair ao redor da Terra, leva aproximadamente 8 meses. Para sair daqui e entrar numa órbita ao redor do Sol. E depois ela leva aproximadamente 2 anos para chegar lá no asteroide. E aí, quando chega lá, a ideia é que a missão vai durar alguns meses. Né? 3 ou 4 meses no máximo, que é o suficiente para fazer a exploração. Tá? Que tipo de instrumentos a gente pretende levar nessa missão? E experimentos. Então, instrumentos científicos e experimentos científicos. Né? Então, a gente vai ter uma câmara imagiadora multiespectral, quer dizer, na realidade, devem ser 2, para fazer imagiamento do asteroide, né? Que nem essas imagens que vocês veem desses objetos que eu mostrei aqui hoje. O Laser Rangefinder, que é como um medidor de distância, de posição, à base de laser. Né? É como o policial rodoviário, por exemplo, utiliza para, sabe, aquela pistola que ele usa de laser para medir a sua velocidade, se você estiver com um carro, para ver se você está em alta velocidade ou não, que é a mesma ideia. Né? E um espectrômetro no infravermelho próximo. Tá? Isso aí para medir e tentar tirar informações sobre a composição dele. Tá? Então, esses daqui seriam os instrumentos que estariam imaginando, coletando informações dos 3 objetos. Né? Mas vocês viram que leva 3 anos, praticamente, para chegar lá, mais de 2 anos. Né? Então, durante esse período, vai fazer o quê? Né? Uma das coisas a fazer são experimentos ao longo desse período. Então, dentre os experimentos, tem um pacote de plasma, que é para estudar o plasma interplanetário. Tá? Esse pacote de plasma é chamado pacote porque, na realidade, existem vários instrumentozinhos dentro de uma caixinha. E ele vem sendo desenvolvido no INPE já há muito tempo, ele já foi testado em voo suborbital, aqui com lançamentos feitos no Brasil, mas ainda não interplanetário. Tem um experimento de astrobiologia, tá, que parece assim um pacote de bolacha compridinho, em que você vai ter células que você vai colocar ali micro-organismos com diferentes coberturas de proteção de radiação e analisar como que ele evolui no espaço, ao longo desses 2 anos no espaço, sofrendo radiação. Tá? E, além disso, a proposta envolve um experimento estudantil, que não sabemos qual seria. Então, a hora que a missão for, de fato, planejada para ocorrer, a ideia é fazer uma espécie de um concurso no Brasil, com equipes de estudantes, né, para que proponham um experimento que seria levado a bordo da missão para ser explorado ao longo desses 2 anos. Esse tipo de estratégia já ocorre muito na NASA, por exemplo. Várias das missões têm isso. A missão que foi, por exemplo, para Plutão, a New Horizons, ela tinha um detector de poeira, de partículas, que ia acompanhando ao longo da missão. E foi feito por estudantes. Né? Então, a ideia aqui é essa, no sentido de envolver a sociedade de um modo maior. Tá? Bom, então, os objetivos da missão, a gente pode separar em 3 blocos. Né? Estratégico. Né? Porque a missão ela não é em si, vou lá para fazer ciência, não é só isso. É muito mais do que isso. Isso aí é uma das coisas. Tá? Então, uma delas, em termos que a gente fala, objetivo estratégico, é conseguir a atenção do público, para que se discuta, isso aqui é Brasil, é um país continental, é enorme, a gente depende de ciência espacial, ou de tecnologia espacial, tem que ser um país, qualquer país do nosso porte, né, se vocês olharem no mundo aí, tem tecnologia espacial. Né? Vejam, por exemplo, a gente não falar dos grandes países que têm capital econômica, a Índia. Né? A Índia começou depois de nós e está muito na frente. A Índia está mandando sondas para Marte, para a Lua. Né? Então, existem. E o Brasil tem que ocupar esse espaço. Se não ocupa, é um espaço que tem recursos financeiros, e essa tecnologia rende muito, você consegue produzir muitas coisas. Né? Vocês viram recentemente, em fevereiro desse ano, foi lançado o satélite Amazônia, feito aqui no Brasil. A fazer satélites, a gente já tem uma qualificação, know-how muito bom.
foi feito o satélite Amazônia aqui no Brasil, 100% nacional, e foi lançado pelos indianos, um lançador indiano. Então, é super confiável. Eles já têm um know-how, já fizeram muita coisa. Então, se a gente desenvolver e fizer, isso aí abre a nossa carteira de possibilidades de empresas aqui no Brasil, de tecnologia ser desenvolvida e tudo mais. E o Brasil precisa ocupar esse espaço, não só do ponto de vista econômico, mas tecnológico e político também. É um país continental que tem que ter seus próprios satélites, lançador, infraestrutura. Então, isso aqui é uma ideia, uma das coisas dessa missão é levar essa discussão, levantar essa discussão na sociedade, né? Inspirar jovens cientistas, jovens como vocês, né, para seguir carreira na área científica, tecnológica, né? É uma área interessantíssima, né? Trabalha na fronteira do conhecimento científico, na fronteira da tecnologia, o tempo todo, constantemente, né? E o projeto em si envolveu o maior número de universidades e centros de pesquisa do Brasil. A gente tem mais de 20 instituições, depois eu vou mostrar para vocês, mas estamos abertos a novas colaborações que tenham interesse em participar. Então, esses aqui são os estratégicos. Aí, do ponto de vista tecnológico, a gente produziu um expressivo avanço tecnológico na área espacial no Brasil. Não é fazer mais uma coisinha, vai ser uma cadeia. Então, tentar impulsionar várias coisas serem feitas, né? E vai abrir, do ponto de vista tecnológico, a oportunidade, como eu falei para vocês, várias coisas já vêm sendo desenvolvidas há 10, 20, 30 anos aqui no Brasil, para o espaço. Mas não tem oportunidade de ir para o espaço, né? E aí vão ter essa oportunidade agora de colocar isso no espaço, testar e ganhar o know-how, um certificado de uma tecnologia válida, testada no espaço. Tá? E por último, e não menos importante, do ponto de vista científico, né, vai ser pela primeira vez, né, primeira nação a explorar um sistema triplo no mundo. Ninguém nunca fez isso. Isso requer tem umas dificuldades significativas. Como que você vai orbitar o sistema, como é que você vai trabalhar ali com 3 corpos, né? As chances de colisões e dar errado são grandes. Mas a gente tem conhecimento e a gente sabe que a gente consegue fazer isso de maneira adequada e segura, com um grau de confiança bastante grande, né? Bom, essa, como eu falei para vocês, é uma missão multi-institucional, né? Aqui esse aqui é um logo que foi feito há alguns anos, e aí então tem algumas das instituições aí, mas atualmente a gente já tem 21 instituições envolvidas, né? Desde institutos de pesquisa, universidades, centros de pesquisa, né? E ao longo da missão, ela leva 3 anos, pelo menos, e depois os resultados dela vão durar algum tempo para a gente analisar cientificamente. Mas ao longo desses anos, né, são 3 anos da missão no espaço, e pelo menos 2 ou 3 anos a gente montando tudo aqui em Terra, antes de se lançar. Então isso leva um período de uns 6, 7 anos. Então, ao longo de todo esse período, a gente vai ter um programa de interação com a sociedade, de divulgação com o público constantemente, né, de atividades educativas, material para professores, estudantes, exposições nas principais capitais do Brasil. Então, existe todo um planejamento nesse sentido, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Estou aberto a perguntas, qualquer questão que vocês tiverem. Está mutado aqui. Professor Otton, muito obrigado pela sua apresentação. Vamos começar com algumas perguntas aqui. A primeira, como seria feito o controle da sonda e como se daria a telemetria? Como é algo interplanetário, né, a gente precisa necessariamente, existe uma rede internacional já que utiliza para fazer esse acompanhamento, né? E aí isso seria toda a telemetria, então quer dizer, desde você mandar comandos, né, quanto você receber os dados, né, principalmente os dados científicos, né, que virão, né? Então existe aí todo um arcabouço planejado nesse sentido. E a ideia seria usar essa rede internacional. Em particular, a gente tem um contato com o pessoal na Holanda, que tem uma antena grande lá, e eles têm interesse em participar do projeto, né? E quando uma dessas entra, todas as outras colaboram e participam, né? A princípio, o centro de comando ele vai ficar na Rússia, né? Mas um centro de comando, que eu quero dizer assim, de interação direto com a sonda, né? Mas vai ser feito algo dual. Aqui no Brasil a gente vai estar constantemente discutindo, e a decisão, na realidade, porque a missão é brasileira, a decisão é nossa. Então, se tiver que fazer alguma alteração, a gente vai estudar, vai analisar como fazer,
mas a definição deve ser feita a partir da Rússia, porque eles já têm tudo isso montado lá. Essa é uma das questões. A gente tinha uma ideia que é fazer, por exemplo, aí depender de recursos, né? Se a missão for realmente emplacada, então a gente poderia ter um centro de controle aqui no Brasil, ou pelo menos um controle paralelo, em que a gente compartilha com os russos isso. Os russos estão abertos a isso. A questão é se a gente tem condições de, aí quando eu falo condições econômicas, porque capacidade, tecnologia, pessoal, a gente tem aqui no Brasil gente muito bem preparado para isso, mas então seria alguma coisa assim. Professor, muito obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta pessoal, na verdade, que é sobre como vocês definiram a órbita desse projeto, desse objeto, na verdade. E ele poderia acontecer de outro objeto atrair ele e ele entrar em órbita com outro objeto também? Ou não? Não, não. Esses objetos, quando a gente. Aquela primeira figura que eu mostrei, os asteroides, tem um monte de pontinhos. Você fala, nossa, vai estar um batendo no outro o tempo todo, né? Mas essas figuras enganam muito, né? Porque as distâncias são gigantescas, né? E aí, quando você põe um pontinho ali para indicar ele, aquele pontinho está muito superdimensionado, ele é grande demais. Então, a princípio, esse asteroide, a gente já estudou ele bastante, ele tem uma órbita estável, bem comportada, pelos próximos 100 anos. Então, não tem nada especial que pode ocorrer com ele ao longo dos próximos 100, 200 anos, diferente que mude a órbita, ou que colida com outro corpo, que ocorra alguma coisa assim. Então, é algo bastante já bem definido. O experimento estudantil que participaria da missão, ele seria universitário ou de ensino médio? A ideia, então, isso a gente não definiu ainda, mas a ideia é que a gente abriria, montar equipes, né? A ideia é que fosse feito por estudantes. Então, por exemplo, pode ser equipe de universitários, mas pode ser equipes também, por exemplo, a gente tem aqui na FEG, mesmo um colégio técnico de primeira linha, né? Então, pode ser ensino médio também. Então, não haveria uma restrição nesse sentido. Na realidade, a ideia é que seja algo vindo dos estudantes, né? Obviamente, vai haver um apoio, um suporte, né, às ideias, e depois passar por um filtro no sentido de ajudar a aprimorar ela, mas é aberto, a princípio, ensino médio ou superior. Certo, professor, muito obrigado. Hoje a gente aqui não tem nenhuma dúvida no chat, mas a gente quer agradecer e encerrar aqui. Eduardo também, se puder falar um pouquinho. Inclusive, a gente precisa agradecer publicamente pela força que o senhor deu para a gente dentro da FEG. A gente comentou no início da primeira palestra, para quem não assistiu, a FEG Rocket é uma equipe de foguete modelismo e divulgação científica e tecnológica da Unesp de Guaratinguetá, onde o professor Otton leciona. E lá dentro ele foi um dos professores que mais ajudou a gente desde o início do projeto. Então, pela participação no evento hoje e por essa força que o senhor está dando para a gente há tanto tempo, a gente agradece bastante. Eu que agradeço, é um prazer participar, ajudar vocês o que eu puder. Na realidade, eu fiz muito pouco até hoje, né? Mas questionar algumas coisas que vocês fazem, dar alguma sugestão. Eu acho ótimo esse tipo de atividade, né, vindo de vocês, partindo de vocês, né? Então, eu acho que é fundamental esse tipo de atividade. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. E eu acho que se vocês continuar da forma que vocês estão fazendo, bem organizados, bem profissionais, eu acho que vocês vão muito longe. Acho que está muito bom. Eu fico orgulhoso de poder colaborar com vocês. Obrigado por tudo. Bom, a gente que agradece, o orgulho é nosso de poder contar com a ajuda do senhor. E, bom, então a gente encerra as nossas apresentações de hoje, do primeiro dia do nosso evento.